você está se esforçando no lugar errado e ninguém nunca te falou isso de forma direta, porque é desconfortável admitir que esforço não é sinônimo de resultado. E talvez isso doa um pouco ouvir agora, mas se você está frustrado com seus resultados, seja seu corpo, no dinheiro ou na vida, existe uma grande chance de você estar gastando energia exatamente onde não deveria, e quanto mais você se esforça ali, mais longe você fica do resultado que quer. E esse vídeo pode ser o mais importante que você vai assistir esse mês, porque ele não vai te motivar, ele vai te reposicionar. Depois de entender isso, a sua responsabilidade já não é mais sua. Falta de informação é escolha. Antes de você pensar que isso é mais um vídeo dizendo para você trabalhar mais, se esforçar mais ou até a ter disciplina, fica aqui comigo, porque o problema não é falta de esforço. Na verdade, a maioria das pessoas que falham estão se esforçando demais, só que num só lugar é errado. E o cérebro humano ama esforço visível, porque ele dá a sensação de progresso, mesmo quando não existe avanço real. E isso é meio perigoso, porque você se sente produtivo quando continua exatamente no mesmo lugar. E no final desse vídeo, você vai conseguir identificar exatamente onde você está desperdiçando energia e o que precisa mudar ainda hoje para destravar resultados sem precisar dobrar sua rotina ou viver exausto. Vamos começar com uma verdade simples, ignorado. Resultados não respondem a esforço, eles respondem à direção. E se esforço fosse o fator principal, todo mundo que trabalha duro estaria no topo, mas não está. E você sabe disso. Você conhece pessoas que se esforçam menos e têm mais resultado, e isso gera raiva, comparação, frustração, mas o erro não está nelas. O erro está na lógica que te ensinaram desde cedo, de quanto mais você se esforça, mais você merece vencer. E o mundo real não funciona por mérito, funciona por alavanca. Primeira forma de esforço errado é quando você tenta compensar a estratégia ruim com força bruta. Você treina demais, trabalha mais, acorda mais cedo, faz mais horas, mas continua fazendo a coisa errada, do jeito errado, e isso é como acelerar um carro indo na direção oposta. Você só chega mais rápido no lugar errado. E quanto mais cansado você fica, menos clareza você tem para perceber que está errando. Porque o cansaço vira desculpa e o esforço vira identidade. Você começa a dizer, pelo menos eu estou tentando. E essa frase é o maior anestésico de fracasso que existe no fitness. Isso parece quando a pessoa treina pesado, mas ignora o básico. Ela faz exercícios complexos, troca de treino toda semana, segue moda, mas não controla a carga, não dorme bem, não entende progressão, não respeita a recuperação e no final, culpa genética, culpa idade, culpa hormônio, quando na verdade está gastando energia em detalhes irrelevantes e negligenciando o que realmente constrói resultado consistente. No negócio, isso aparece quando a pessoa trabalha o dia inteiro, mas não mede nada. Ela responde mensagens, faz posts, cria logos, muda cores, troca ideia, mas não vende, não testa oferta, não ajusta a comunicação, não analisa a conversão. Ela se ocupa para não ter que enfrentar o medo real que é ser julgado pelo mercado. Então, ela se esconde atrás de tarefas que parecem trabalho, mas não gera retorno na vida pessoal. Isso parece quando a pessoa tenta resolver problemas emocionais, apenas se distraindo. Ela trabalha mais, treina mais, se ocupa mais, mas não conversa, não impõe limites, não toma decisões difíceis. Então, ela vive cansada, mas continua presa aos mesmos padrões. O esforço errado quase sempre está ligado à fuga e não a compromisso com o resultado. Segunda forma de esforço errado é focar no que controla menos, porque é mais confortável focar no que você controla facilmente, e o cérebro gosta de controle falso. Ele prefere mexer no detalhe que depende só de você, do que enfrentar a variável, que envolve exposição, risco e possível rejeição. Por isso, tanta gente prefere estudar mais do que aplicar, prefere planejar mais do que executar, prefere ajustar detalhes do que em vez de dar o passo que realmente muda o jogo. Você controla o quanto estuda, mas não controla a resposta do mercado. Então, você estuda, mas não controla o quanto treina, mas não controla a disciplina na alimentação. Então, você treina mais, você controla o quanto se ocupa, mas não controla conversas difíceis. Então, você se ocupa mais e assim o esforço vira uma forma elegante de procrastinação. A terceira forma de esforço errado é confundir intensidade com importância. Só porque algo cansa, não significa que importa. Só porque algo dói, não significa que constrói resultado. O que constrói resultado geralmente é simples, repetitivo, chato e exige constância. Não heroísmo,
E o ego acaba odiando isso, porque o ego quer se sentir especial, quer fazer algo difícil, quer se destacar, e por isso ele te empurra para tarefas complexas, quando o básico ainda não foi feito direito. Você não precisa de um plano mais sofisticado, você precisa executar o básico por tempo suficiente, sem mudar no meio do caminho. E isso é muito mais difícil do que parece, porque não dá dopamina imediata, não dá aplauso na sensação de genialidade, só dá resultado depois de um tempo, e a maioria desiste antes de chegar lá. Outro ponto importante é entender que esforço sem feedback é desperdício. Você pode estar se esforçando muito, mas se você não mede, não acompanha, não ajusta, você está apenas repetindo erros em alta intensidade, e isso cria uma ilusão perigosa de progresso, porque você se sente ocupado, mas continua estagnado, e a estagnação prolongada gera frustração. E a frustração gera abandono, e o abandono reforça a crença de que você não nasceu para aquilo, quando na verdade você só estava insistindo no caminho totalmente errado. Existe também o esforço emocional errado, que é tentar mudar tudo ao mesmo tempo. Quando você percebe que está insatisfeito, você quer atacar todas as áreas de uma vez só. Dieta, treino, trabalho, relacionamento, rotina, mentalidade, isso gera um pico de motivação seguido de colapso, porque mudança real existe foco, e foco existe renúncia. Você precisa escolher uma alavanca principal e puxar ela com consistência, até o resto acompanhar automaticamente. Agora preste atenção nisso, porque é o ponto de virada do vídeo. Você não precisa se esforçar mais, você precisa se esforçar melhor. E esforço melhor significa escolher poucas ações que geram muito impacto e eliminar todo o resto, mesmo que pareça produtivo, mesmo que dê sensação de estar fazendo algo. Agora vai a pergunta simples que muda tudo. Se você tivesse que escolher apenas 3 ações por dia que realmente aproximam você do seu objetivo, quais seriam? E tudo que não entra nessa lista é distração disfarçada de esforço. Se você quer resultado físico, as alavancas são alimentação estruturada, progressão de treino, sono adequado, o resto acaba sendo aí detalhe. Se você quer resultado financeiro, as alavancas são oferta clara, volume, disposição e ajuste baseado em dados, e o resto é enfeite. Se você quer clareza emocional, as alavancas são decisão, conversa honesta e limite, o resto acaba sendo fuga. E aqui vem a parte mais desconfortável. Você provavelmente já sabe o que deveria estar fazendo, mas não faz porque é simples demais para o seu ego ou desconfortável demais para a sua emoção. Então você se sabota, criando um excesso de esforço em áreas secundárias para evitar o confronto com o que realmente resolve. Enquanto você continuar usando esforço como anestesia, você não vai sair do lugar. E o jogo não é quem se esforça mais, é quem escolhe melhor onde colocar energia e sustenta isso quando a empolgação acaba. Então, se você está cansado, frustrado e com a sensação de que dá tudo de si, mas não sai do lugar, talvez o problema nunca tenha sido falta de força. Talvez ele tenha sido excesso de força aplicado no ponto errado. E a partir de hoje, a pergunta que você precisa fazer não é: estou me esforçando o suficiente, mas sim, estou me esforçando no lugar certo. E se a resposta for não, a boa notícia é que você não precisa virar outra pessoa, você só precisa redirecionar o que já faz. E quando você alinha esforço com a alavanca, o resultado deixa de ser uma promessa distante e começa a ser consequência inevitável. E se esse vídeo fez todo sentido para você, comenta aqui embaixo em que área você percebeu que está se esforçando no lugar errado. Porque admitir isso é o primeiro passo para finalmente parar de girar em círculo e começar a avançar de verdade. Esse foi o vídeo de hoje. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.